Olá, estamos de volta aqui na TV CDL São Paulo com o programa De Frente para o Varejo. Nesta vez nós vamos bater um papo com Carlito Marques de Abreu. Carlitos é presidente da Universidade Corporativa da Abrange, secretário-geral da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, diretor da ALAME, Associação Latino-Americana de Sistemas de Saúde Privada, diretor executivo do grupo Apvida, com MBA executivo em marketing pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, administração com ênfase em marketing pela Universidade São Judas Tadeu. Carlito, é um prazer te receber aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo será extraordinário, né? Mas acima de tudo vai clarear muito, né, a visão do varejo paulista. E Carlito, para a gente começar, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a Abrange, o que é, o que faz. Legal, Vitor. Primeiro eu agradeço o convite de ter a oportunidade de falar um pouco sobre a saúde suplementar no Brasil, falar também sobre a Abrange. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar para o varejo, para falar para o CDL e tentar contextualizar não só a Abrange, mas também o que a gente viveu durante esse ano de 2020 e estamos passando agora em 2021. Bom, a Abrange é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, ela é pioneira, é a primeira entidade que representa os planos de saúde. Em agosto deste ano, agora de 2021, ela completará 55 anos de atuação. E assim, um dos principais propósitos da Abrange é defender exatamente a evolução da saúde suplementar no Brasil, onde as pessoas consigam ter acesso, né, a uma medicina de qualidade, onde a gente estimule e promova a saúde suplementar no Brasil. Legal. A Abrange, assim, falando um pouco do contexto, ela representa hoje em torno de 135 operadoras de planos de saúde. Dessas 135 operadoras de plano de saúde, representa 31% dos beneficiários hoje que têm plano de saúde. A gente está falando de uma população hoje de 47 milhões de pessoas que têm plano de saúde no Brasil. Então a Abrange acaba tendo essa representatividade em número de usuários. Está espalhada pelo Brasil todo, essas operadoras estão em todos os estados, praticamente todos os estados do Brasil, em todas as regiões, então a gente tem uma atuação também bastante regionalizada. No sistema Abrange, contempla também o Sindicato das Medicinas de Grupo, chamado SINANGE, e o SINOG, que é o Sindicato das Odontologias de Grupo, faz parte do sistema. Além disso, tem um braço educacional, que isso eu falo com muito orgulho, que é a Universidade Corporativa da Abrange. A Universidade Corporativa é o braço disseminador de conteúdo, de qualidade para os nossos associados e para quem se interessa em saúde suplementar. Ela me permite eu falar um pouco sobre a Universidade Corporativa. Fica à vontade. Ela tem 3 pilares, né? O pilar de MBA, a gente já é pioneiro no MBA em planos de saúde. Estamos na 23ª turma, se ingressando agora, neste ano. Bastante tempo já nessa tomada. E tem um MBA também em gestão e promoção e prevenção dentro das organizações. 2 temas fundamentais, um ingresso de como é que funciona o sistema de saúde suplementar, com professores altamente qualificados, em parceria com a Universidade de São Camilo. E por conta da pandemia, hoje o Brasil inteiro pode ter acesso, porque a gente faz isso de forma virtual. É um curso de 1 ano, 18 meses, então a gente condensou dentro de 12 meses e tem uma grade muito interessante para quem tem interesse em conhecer mais sobre a saúde suplementar. Então, Vitor, além disso, a Universidade Corporativa também tem um segundo pilar que a gente chama de seminários de curta e média duração, além de congressos, seminários que a gente faz no decorrer do ano e evidentemente que isso são assuntos ligados de interesse, obviamente, das nossas próprias associadas. Ao longo do tempo a gente faz pesquisas dizendo quais são os temas de interesse das associadas para que a gente possa abordar, levantar esses temas de melhor qualidade possível para poder oferecer e fornecer esses cursos durante a jornada da Universidade Corporativa. Que legal. E aproveitando, já que a gente está falando antes de ir para outro assunto, como as pessoas fazem
né, para poder ter acesso, conhecer quais os cursos disponíveis, enfim, aonde que elas buscam essa informação? Boa pergunta. A gente tem um site, o site da Universidade Corporativa da Abrange, ou no próprio site da Abrange também direciona para o nosso site, e lá você tem toda a grade de conteúdo, toda a grade de cursos, de seminários previstos para o ano, além da gente fazer uma série de publicidades e marketing divulgando isso em mídias digitais enfim. Então você consegue ter esse acesso hoje. E o endereço do site qual é? www.abrange.com.br. E para finalizar da Universidade Corporativa, a gente tem também o terceiro pilar, que aí foi um pilar que a gente iniciou isso há 3 anos atrás, que é o pilar de seminários internacionais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente, como eu disse, as associadas nos trouxeram o que elas gostariam de saber. E ao longo desses últimos 3 anos, a gente ouviu muito sobre verticalização, a gente ouviu muito sobre telemedicina, a gente ouviu muito sobre atenção primária, a gente ouviu muito sobre tecnologia na saúde. O que a gente fez de lição de casa? A gente foi buscar o que o mundo tem de bom para que os brasileiros possam ir até esse país, para entender como é que eles fazem e, obviamente, o que puderem aplicar dentro das suas organizações é o nosso objetivo. Então, a gente desenhou 3 seminários internacionais. Um que é o seminário na Kaiser Permanente. A Kaiser Permanente é uma operadora nos Estados Unidos verticalizada, são 39 hospitais, mais de 12 milhões de usuários, 79 bilhões de dólares de faturamento. E lá eles têm um polo de tecnologia muito interessante. Então, você, na mesma visita, montou um programa educacional só para brasileiros. Então a gente leva um grupo de brasileiros com tradução simultânea, e aí envolve não só profissionais das operadoras de plano de saúde, mas vai gente da cadeia da saúde suplementar como um todo, vai gente de laboratório, vai gente de hospital, vai gente da área de logística, vai da indústria farmacêutica, vão brokers. Então é legal porque você acaba conectando também essas pessoas de outros segmentos, mas dentro do mesmo setor, e aí além disso você tem um aprendizado que é o extra da Kaiser Permanente, no caso da educação. Então lá a gente consegue acompanhar não só a parte da verticalização, mas tecnologia e atenção primária dentro de uma operação só. Além do seminário da Kaiser, a gente pensou em um módulo específico para atenção primária. E aí quando você consulta a OCDE, ela recomenda com que as pessoas, principalmente os profissionais de saúde, vão até a Colômbia. Colômbia é referência à atenção primária. Caraca. Conhecer o modelo de atenção primária da Colômbia. Colômbia, para você ter ideia, Vitor, o governo paga, não sei se esse número hoje, mas do ano passado, retrasado, $25 para as EPS, que são as entidades promotoras de saúde, onde que elas têm que entregar toda a saúde para a população. Então, o governo paga para essas entidades, seriam as operadoras, uma parceria público-privado, e eles entregam isso de volta para a sociedade. E aí eles tiveram, obviamente, que fazer toda uma lição de casa e ter uma assistência primária fundamental para internar exatamente as pessoas que realmente necessitam. Então, é um sistema de modelo muito interessante a se conhecer. E a gente fez um convênio com a Carrot, que é uma operadora da Colômbia, atua em outros países, atua nos Estados Unidos, na Ásia também, em Peru, em alguns outros países da América Latina. Mas o mais interessante é que a gente também mergulha dentro de uma operação de uma operadora e você visita os centros médicos, você entende como é que funciona todo o modelo de atenção primária deles. A gente já está indo para a 3ª turma, ano passado não foi possível, esse também não vai ser fisicamente, mas a gente deve retomar isso para 2022 fisicamente. E o terceiro bloco aqui, o terceiro módulo internacional, seria a primeira vez esse ano, no ano passado, em 2020, no mês de junho. E aí a gente montou também um programa especialmente para o profissional da área da saúde em Israel. Primeiro para conhecer o ecossistema de Israel, ouve muito falar, então é focado para a área da saúde, visitar os hospitais, visitar as operadoras da região, visitar o ecossistema de health techs, todas as empresas voltadas para a área de saúde e, evidentemente, entender como é que funciona também o país como um todo. Então, a gente está muito otimista com esse seminário. A gente teve uma resposta muito grande por parte dos nossos associados de interesse. Já tinha gente que fechou viagem, gente que já estava programado, já tinha pago e a gente teve que recuar. Mas em 2022 a gente tem a expectativa que a gente leva essa novidade aí para a turma. Então,
falando um pouco da universidade corporativa, é isso. E além do sistema Abrange, a gente também faz parte da Associação Latino-Americana dos Sistemas de Saúde Privada. E aí engloba 9 países, você tem Chile, tem República Dominicana, México, Uruguai, uma série de países, Colômbia também faz parte da LAME, e a Abrange aqui no Brasil representa o Brasil dentro dessa associação. E agora, nesse ano de pandemia, a gente acabou se reunindo, a gente se reunia a cada 3 meses, geralmente essa visita acontece em algum país, para discutir tantos assuntos, questões políticas públicas e privadas dentro da área da saúde, quais são os temas comuns, uma troca de informação muito interessante. E este ano a gente passou a se reunir uma vez por mês, virtualmente, mas para acompanhar o desempenho de todos os países com relação ao Covid. Mas é uma entidade também muito interessante, muito aprendizado e de muita troca também que a gente acaba fazendo. Que bom, eu tenho certeza disso. E aproveitando isso que tu falou, da Colômbia, enfim, né, de toda essa visão que tu tem, né, de outros países, o que tu acredita que a gente poderia copiar e colar de outros países para que a saúde, né, aqui no Brasil fosse, vamos dizer assim, tratada de uma forma um pouco diferente? Assim, cada país, quando a gente visita aí ao redor do mundo, você tem modelos e formatos diferentes, né? Você tem muitos países que a saúde é pública, às vezes a saúde é privada, às vezes a saúde é mista, como nesse caso da Colômbia. A Colômbia, o governo paga para que as operadoras de planos de saúde façam o atendimento para a população. Eu acho que o mais importante, que é o que a gente tem visto em alguns países que tem funcionado bem, eu acho que a pandemia acabou aproximando isso, é a parceria público-privada, né? A gente tem ainda algumas deficiências dentro da área pública, a partir do momento que a pessoa tem o acesso, ela é muito bem atendida, o nosso sistema de saúde, né, universal, ele funciona e ele é muito bom, mas o Brasil é um país muito grande com recursos limitados. Então, eu acho que um diálogo cada vez mais presente entre o público e o privado talvez faça também que a gente consiga futuramente ter uma saúde dentro desses sistemas público e privada, mas o ideal para a população ser atendida. A palavra-chave, então, seria parcerias, né? Certamente. Legal. E qual a importância que tu vê hoje para a pessoa jurídica, para empresas, oferecerem, né, dentro da sua organização, planos de saúde? Boa pergunta essa, Vitor. Se você... a gente tem um dado de 2020, uma das coisas que as pessoas não deixaram de pagar foi o plano de saúde. Porque essa doença impactou diretamente a saúde das pessoas. E por mais que a gente teve um ano do ponto de vista econômico fora do que a gente imaginava e esperava, a gente teve em algumas regiões, até Brasília estava reportando agora, porque saiu os últimos dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o órgão que regula o nosso setor, que em 2020 a gente teve um acréscimo de quase 500 mil vidas de planos de saúde. As pessoas acabaram contratando o plano de saúde, dada a extrema importância do que foi a saúde suplementar durante essa pandemia, do que é a saúde suplementar para a qualidade de vida das pessoas. Então, quando você fala na contratação da pessoa jurídica, é fundamental, porque quando você analisa dados de pessoas que não têm plano de saúde, de pessoas que têm plano de saúde, ela faz mais consultas, ela tem mais prevenção, ela tem mais consciência da sua saúde e tem, evidentemente, todo o resguardo do ponto de vista das operadoras e de agência e do rol e de tudo que envolve a saúde suplementar. Legal. Uma coisa que eu observei também, aproveitando isso que tu disse que aumentou o número de pessoas buscando, não sei se é uma percepção correta minha, mas eu vejo que também aumentou bastante clubes de saúde, esses que não chega a ser um plano de saúde. É um plano de saúde, mas eu acho que aumentou bastante isso também. Verdade. Como é que tu vê esses clubes, enfim? Só um parênteses antes, que eu comentei da questão do aumento, mas de 2013, 2014, 2015 a gente teve uma redução, depois da crise, de quase 3 milhões. O setor chegou a ter quase 51 milhões de pessoas com plano de saúde. Nossa. Então reduziu para a ordem de 47, 46 e alguma coisa nessa casa.
E aí agora a gente teve esse respiro, mas nada tão significativo, porque obviamente o plano de saúde, 70% dos planos de saúde hoje são corporativos, ou seja, as empresas, né, as entidades fornecem o plano de saúde para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Quando o desemprego aumenta, automaticamente os planos de saúde também diminuem, porque muitas vezes as pessoas não têm a condição de pagar o pessoa física, o plano individual familiar. A sua pergunta com relação a esse surgimento de novas propostas, a gente tem que ter muito cuidado e atenção, porque às vezes você tem produtos que tentam oferecer uma cobertura, mas não são uma operadora de plano de saúde. A operadora de plano de saúde ela é regulada, né? Ela tem lá dentro da Agência Nacional de Saúde todos os seus deveres. E aí você tem alguns cartões de benefícios que dão acesso a consultas ou que dão acesso a determinados exames. E evidentemente com a pandemia, eu acho que essa transformação do ponto de vista tecnológico acabou surgindo mais empresas nesse sentido. Até por conta da telemedicina também, que é algo que foi uma conquista, mas é uma conquista provisória, porque ela está embaixo da lei da pandemia, mas o consumidor passou a ter acesso, gostou, e a gente, como setor, imagina que é um caminho sem volta. A gente vai passar por um processo de regulamentação da telemedicina. Eu acho que esses cartões acabam tendo o seu papel de importância para as pessoas que querem ter acesso a determinadas consultas com especialistas, mas a gente tem que olhar com certo cuidado do ponto de vista da informação para os nossos consumidores. Até porque a gente também vende esse tipo de serviço, ou um produto ambulatorial, que tem consultas, mas que existem, se o cara precisar talvez se a pessoa precisar de um ambulatório, ou se precisar de mais alguma parte onde você precisa de um atendimento mais especializado, ele tem direito. Já em casos de produto, você não tem uma regulação onde dá essa segurança para esse usuário. Então, acho que é inevitável, a gente vai ter uma discussão por conta desse surgimento de novos produtos, novas ofertas dentro do nosso setor, e aí cabe também à Agência Nacional de Saúde fiscalizar os produtos que de fato não são talvez de até acordo no com a futuro regulação. Criar uma regulamentação. Talvez até criar também uma regulamentação, olhar para isso, né? Até para dar segurança que foi feito isso lá atrás no surgimento da Agência Nacional de Saúde para as pessoas que pensam em adquirir produtos dessa Porque forma. eu acredito que da mesma forma que a telemedicina é uma realidade e como tu disse, né, não é um caminho sem volta, eu acredito que esse mercado também é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. Principalmente para atender a classe D, C, que muitas vezes não tem acesso mesmo a um plano de saúde melhor, né? Perfeito. E aí, já que a gente está falando de plano de saúde, me fala, como a gente faz para escolher um plano de saúde mais adequado, né? Que dica tu daria para as pessoas que estão nos assistindo, como escolher o melhor plano de saúde? Melhor no sentido, né, para ela. Hoje a gente tem alguns caminhos, né? Você tem bastante informação disponível, inclusive no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS hoje ela consegue fazer um comparativo de preços entre produtos, com rede, com o que oferece, além de medir toda a capacidade do ponto de vista financeiro dessas operadoras, que é outro ponto importante também, você saber que operadora que você está contratando, como é que está a saúde financeira dessa operadora, como é que é a saúde do ponto de vista de qualidade assistencial. Hoje você consegue ter esse tipo de dado dentro do próprio site da Agência Nacional de Saúde. Um outro caminho são via os agentes, corretores de seguros que comercializam também planos de saúde. Certamente esses corretores também têm acesso a esse tipo de informação e de alguma forma pode fornecer isso para quem tem interesse de contratar, olhando tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então hoje o dado ele é transparente, acho que isso é uma das conquistas que a agência trouxe, ela nivela todas as operadoras, você tem informação, tanto que eu falei da saúde financeira, mas do ponto de vista de entrega, de qualidade, de serviço, de desfecho, né? Como é que está cada operadora? E você consegue ter esse tipo de acesso hoje em dia. Quais foram os desafios encontrados nesse momento de pandemia pelas operadoras? Enfim, quais foram, vamos dizer assim, os maiores problemas encontrados, né, nesse momento de pandemia que ainda a gente se encontra, né? Perfeito. Muito boa a sua pergunta. Foram desafios enormes.
para todas as operadoras, e a gente acompanhou como associação isso bem de perto. Acho que primeiro, operadoras com 10, 12, 15, 20 mil funcionários, você tem que, de um dia para o outro, ter a capacidade dessas pessoas irem para casa, né, com segurança, e continuar também prestando o seu serviço para os nossos beneficiários e para a máquina não parar. Então, acho que esse foi um primeiro processo de mudança aí rápida. Segundo, obviamente, todas as operadoras garantir a segurança para que os seus usuários, os seus beneficiários, fossem atendidos e atendidos com segurança. Então, tivemos que mudar uma velocidade, acho que jamais vista, do ponto de vista de preparar os hospitais. E até então a gente não sabia, tinha dados, principalmente da Europa, né? A gente analisava dados da Europa, Itália e tal, e de que forma que chegaria no Brasil. Então, muitas operadoras pintaram um cenário pelos dados que tinham lá, e aí se prepararam principalmente as medicinas de grupo, no caso da Abrange, em isolar hospitais específicos, exclusivos para o Covid, você ter um abastecimento do ponto de vista de EPIs, que no começo isso foi assim uma loucura. E loucura até no sentido, Vitor, de luvas, por exemplo, ter 400% de aumento, avental, 500% de aumento, máscara que se pagava centavos. Então, houve coisas também, né? Álcool gel. Houve coisas que no início foi muito difícil porque a gente negociava em um patamar e de repente mudou tudo. E além da parte pessoal, né, da parte do capital humano também, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Imagina você de uma semana para outra ter que treinar todo esse batalhão. Operadoras tem uma série de hospitais, tem 10, 15 mil médicos como funcionários. Você tem que trabalhar no sentido de, olha, a orientação agora vai ser para tudo muito novo, né? Então foi um desafio enorme. Mas na nossa avaliação, a saúde suplementar foi fundamental para a pandemia. Primeiro, para que não deixasse o sistema entrar em colapso. Sim. Então, as operadoras elas foram rápidas, agiram rápido e conseguiram atender, e a gente não teve nenhuma região onde se falou, olha, gargalo. A exceção de Manaus agora, que é o que a gente viu nessa segunda onda que a gente fala, por conta de oxigênio, que realmente foi uma questão bem séria, mas em linhas gerais, em 2020, as operadoras elas tiveram um trabalho assim extraordinário, não só do ponto de vista também de comunicação. As pessoas tiveram que saber como que se higiene, quais são os protocolos, entendeu? Então ela fez um papel social muito importante nesse início de pandemia, a gente falando ali março e abril. E obviamente a gente andava em ondas, né? Porque a primeira onda ela começou basicamente em cidades onde você tem voos internacionais, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza, né, por essas cidades, depois foi se espalhando, ela não veio de uma vez, como que a gente viu agora nessa segunda onda, porque você teve um excesso de aglomeração durante o fim de ano praticamente no país inteiro. Exato. E aí você tem dados maiores ocorrendo ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, as operadoras foram fundamentais, não só do ponto de vista que eu falei de recursos, mas ao longo do tempo também de fornecimento de leitos para o sistema público. Aí, de novo, a gente fala da questão da parceria, né? O fornecimento de materiais, de camas, doações. Então, você teve um trabalho muito forte dentro da própria operadora também, nesse auxílio ao serviço público em determinadas regiões onde tinha deficiência de acesso. Tu vê que legal isso que tu falastes agora com relação de doações, enfim, é legal que tu que tu tenhas falado isso, porque a grande maioria das pessoas talvez nem saiba, né? Ou seja, esse outro papel social também das operadoras que às vezes acontece e não aparece. E eu acho que isso é muito legal também, né? Certeza. Que não se promove em cima de uma dor, né, da população. Sem dúvida. O que as contratantes de plano de saúde podem esperar desse setor para 2021 e 2022, né? Tendo em vista que 2021 eu acredito que ainda a gente vai ter reflexos muito grandes, né, com relação à pandemia, mas 2022 pelo menos que é a esperança de todos que a coisa comece a acomodar, né? Então me fala quais são as expectativas, né?
As expectativas são positivas porque uma que a gente já conhece, as coisas já e os protocolos já caminharam e evoluíram de uma forma bem consistente. Obviamente que a gente, como você falou, a gente está passando, a gente vai fazer 2021, pelo menos esse primeiro semestre, o segundo, acompanhando essas duas coisas, o Covid e as outras doenças também não param, né? Então a gente tem que estar preparado, todas as operadoras, com todos os tipos de serviços para as pessoas que têm doenças que precisam e requerem cuidados permanentes. Então isso é um papel também das operadoras e fazendo isso com uma forma mais segura possível para os beneficiários. A gente tem um aparato do ponto de vista de tecnologia que ajudou muito. Então quando a gente estava falando da questão de telemedicina, eu fico perguntando, uma mãe, por exemplo, que está com um filho com febre às 2 horas da manhã, hoje ela tem o recurso de fazer uma consulta via telemedicina sem ter que se deslocar, ir para uma emergência e, de fato, ouvir um médico se de fato tem necessidade ou não dela buscar um pronto-socorro. Então, nesse aspecto, né, a gente conseguiu, naquele primeiro momento, né, onde deixar as pessoas em casa, que necessitavam ficar em casa, mas não ficaram sem atendimento. A gente teve casos de operadoras que não tinham telemedicina, montaram a telemedicina, contrataram, disponibilizaram tecnologia e hoje fazem 60, 70 mil consultas. Então, são coisas super interessantes que a pandemia nos trouxe. Eu acho que a gente conseguiu evoluir drasticamente em projetos de tecnologia que muitas vezes estavam ali, né, engavetados. A pandemia trouxe isso. Até recentemente eu ouvi uma das secretárias de desenvolvimento aqui de São Paulo falando que a pandemia ela trouxe o que ocorreria em 6 anos em 6 meses. Eles imaginavam que para esses projetos, do ponto de vista de destravar, seriam 6 anos. Aí a pandemia fez com que agilizasse esse processo, né, para 6 meses. Isso certamente também é um ganho para a população. Porque, de uma certa forma, numa noite a gente dormiu e na outra o mundo já era outro. E tu precisava, né, correr atrás justamente para poder atender as necessidades que esse novo momento nos traz. E para a gente encerrar, que o bate-papo tá bom, tá muito interessante, mas a gente vai ter que terminar em algum momento, né? Eu te perguntaria, quais as grandes lições que a pandemia deixou, né? Tanto para a Abrange quanto para a universidade, o que a universidade percebeu vamos dizer assim, de novas oportunidades que a pandemia também trouxe, a Abrange e também as operadoras. Quais as grandes lições que tu acredita que essa pandemia deixa, né? Boa sua pergunta, tá? Eu acho que eu vou responder ela, tá bom, em 2 formas, né? Uma do ponto de vista de transformação, não só do ponto de vista de tecnologia. A gente tem um movimento onde os bancos, né, ela vem num processo onde, ao longo do tempo, evoluiu muito do ponto de vista de fintech, de tecnologia, de acesso, de contato, de informação. A gente tem um movimento dentro da saúde, que é o que a gente está vendo agora. Você tem uma questão ávida do ponto de vista de recursos financeiros, né, entrando dentro da área da saúde. E a gente, inevitavelmente, também vai caminhar para um processo desse dentro da área da educação. A gente acredita muito também que a gente vai transformar a educação em uma questão do que aconteceu com o banco, está acontecendo com a saúde, e a gente imagina que o próximo setor também impactamente, diretamente ligado será a educação. Mas acho que o mais importante, Vitor, quando você faz esse tipo de pergunta, que tipo de lição, eu tenho 2 exemplos que eu costumo dar. Um exemplo foi inclusive de um colaborador dentro da própria associação, que logo no início da pandemia, ele chegou: Carlito, meu pai está muito preocupado. Por quê? Ele falou, porque ele é fumante, ele é obeso, não cuida da saúde. E já tem 1 semana que ele parou de fumar e falou que não volta a fumar. Então isso fez com que as pessoas olhassem para a sua saúde. Acho que isso é um ganho, porque essa doença, de alguma forma, impactou mais as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, para quem não olha para a saúde como deveria, né? Hábitos saudáveis e por aí vai. Então, isso acho que é um ponto importante. O segundo ponto também, que eu tive um exemplo, quando a gente teve acesso a cortar o cabelo, meu cabeleireiro falou: cara, você não faz ideia. Eu falei: o que foi? Não imaginava passar por isso. Eu falei: o quê? Cara, eu fiquei sem cortar cabelo, quase 2 meses.
assim, na casa de uma ou outra pessoa que de fato recebia, e eu não tinha reserva financeira. Eu nunca me atentei a isso. A pandemia também, eu acho que traz uma lição do ponto de vista de educação financeira, né? As pessoas também têm que poupar, têm que ter suas reservas. Quem imaginava passar pelo que a gente passou? Porque não se sabe o dia de amanhã. Não sabe de amanhã. E um outro ponto que eu acho que gostaria de ressaltar aqui é elogiar a valentia, né, dos profissionais de saúde durante a pandemia. Reconhecer, né? Conhecer, porque eles não conheciam, muitos saíram de casa. A gente, por exemplo, tem operadora que alugou um hotel só para profissional de saúde, para não ter que voltar para casa. Você imagina, uma coisa totalmente nova. Ele com medo também, né? O profissional de saúde tem medo. Estou falando não só do médico, estou falando do enfermeiro, estou falando do auxiliar de enfermagem, estou falando das pessoas que recepcionam os pacientes. Esse pessoal merece... Que limpam os hospitais. Exato, toda a cadeia que está dentro do hospital. Então, não é só falar do médico, o médico é um papel fundamental. Mas todos esses profissionais foram guerreiros e foram, assim, exemplares. A gente tem histórias, assim, vai ficar para... E emociona, né? Essas histórias, quando tu vê relatos sobre isso, é impressionante. E acima disso, se tu me permite se complementar, eu acho que a superação desses profissionais, porque eu acredito, se eles voltassem um ano atrás, tchê, tu vai trabalhar 24 horas sem parar, talvez eles dissessem, não, isso é impossível. Então eles se superaram também em prol da vida do próximo, né? A gente teve uma questão de solidariedade ao próximo. Exatamente. E isso ajudou que o homem se aproximasse mais e visse que existem outros valores na vida que não só aquele. Essas são grandes lições mesmo, né? Incrível isso. Bueno, Carlito, eu quero te agradecer muito, né, por tu teres aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Um bate-papo muito gostoso. A gente já tinha conversado antes, né? E tu já viu que a gente, se deixar, vira o dia conversando. Verdade. Porque realmente é muito interessante. Mas a gente tem que acabar, não tem como continuar. E eu gostaria que, para a gente terminar, qual a última mensagem tu deixaria para quem está nos assistindo? Primeiro eu agradeço, obviamente, o convite, é um prazer estar aqui, falar contigo. Como você disse, a gente já teve alguma oportunidade de conversar antes. E eu acho que, do ponto de vista das mensagens que gostaria de deixar, são esses dois blocos que eu acabei de comentar, para as pessoas, eu acho que ter consciência, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista financeiro também, dessas duas educações que são fundamentais, eu acho que não só para as pessoas, mas para as famílias, para as empresas também. E, obviamente, deixar essa questão desse sentimento de solidariedade, que isso permaneça também ao longo dos próximos anos e as pessoas olhem para todos de uma forma mais equalitária. Muito bem colocado. Bom, Carlito, novamente muito obrigado. Eu que agradeço. A todos vocês que estão nos assistindo, obrigado. Tenho certeza que esse bate-papo para mim foi muito gostoso, tenho certeza que para vocês também está sendo. E eu encerro o programa de hoje bem com essa palavra que o Carlito falou agora, que esses sentimentos que foram aflorados de empatia, de se colocar, né, literalmente no lugar do outro, que a gente leve para o resto da nossa vida. E esses dois pilares que o Carlito falou também são fundamentais, que a gente se preocupe mais com a saúde, mas também faça reservas, né, financeiras para enfrentar qualquer momento desafiador nas nossas vidas. A TV CDL São Paulo encerra por aqui o programa De Frente para o Varejo. Até o próximo programa. Até lá.